Bom dia a todos do canal. Gostaria de falar de um tema muito importante. Existe uma teologia chamada Teologia da Última Geração. A teologia da última geração tem uma série de complicações. Inclusive acredita que antes de Cristo voltar, terá uma geração perfeita em um estado de impecabilidade, ou seja, sem pecado algum. Um estado de impecabilidade absoluta, ou seja, nenhum tiquinho de pecado. É a última geração antes de Cristo voltar. E eles se utilizam, um dos versos que eles se utilizam, a gente vai trabalhar esse verso hoje, é de Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Apesar de esse verso não se referir a uma última geração imperfeita, eles se utilizam desse verso. Esse é o problema do método texto-prova, porque o método texto-prova é o seguinte: eu tenho um ponto de vista, eu vou na Bíblia com o intuito de provar o meu ponto de vista, e eu pego versos que aparentemente dão a base para o meu ponto de vista, às vezes nem considero o contexto em que eles estão, e jogo lá, sendo que já começa errado por aí. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu preciso me dobrar a Deus. Eu preciso me esvaziar do meu eu para interpretá-la, porque senão acontece coisas desse tipo, usando versos que realmente não tem nada a ver. Agora, se tivesse escrito aqui: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus através de um estado de impecabilidade de uma geração, da última geração, por exemplo. Mas não está nesse texto. Na realidade, é um acréscimo que eles fazem na hora de interpretar o texto. Então a gente tem que ser sincero, tem que ser honesto. Até porque o contexto, eu vou dizer por que eu não concordo. Sabe, eu não sou nenhuma referência teológica, não sou nenhuma autoridade teológica. Vocês vão acreditar no que eu estou falando, mas analise o que está sendo dito aqui e o verso que está sendo analisado. Deus nos incumbiu a todos de pregar o evangelho. Eu não sei tudo, eu sei que há pessoas que elas estão muito mais preparadas para falar sobre esse assunto do que eu. Mas Deus colocou no meu coração de estar falando aqui com pouco conhecimento que eu tenho. Então e a gente vai se ajudando. E você pode me ajudar também nos comentários. E se alguma hora eu disser qualquer coisa que não esteja coerente aqui, você vai me ajudar. Você pode comentar e eu abro os meus olhos. Eu analiso se é de fato verídico ou não. Por que não, né? Ninguém sabe de tudo. Ainda mais eu. Não sou nenhum teólogo. Não... Eu estudo teologia por conta própria, ultimamente. Embora eu ame a teologia de coração, né? Eu amo estudar. A teologia é estudar sobre Deus. E aqui diz, né? O verso ele começa assim: onde está inserido esse trecho que eles utilizam? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Então, segundo, o que a teologia da última geração está querendo dizer? Será que essa glória a ser revelada em nós é um estado de impecabilidade da última geração? Mas a gente pode analisar o próprio verso que começa esse trecho aqui. A glória que há de ser revelada em nós, ok? Nós sabemos que a Bíblia é feita para todas as gerações, mensagens para todas as gerações. E para quem Paulo escreveu primariamente este verso aqui? Claro, para nós também, mas é uma carta aos romanos, certo? Se é uma carta aos romanos, como é que Paulo estaria falando da impecabilidade da última geração se os romanos estão mortos? Certo? Se as pessoas daquela época estão mortas, como é que ele poderia estar falando da última geração? Sendo que essa geração, primariamente, que ele está escrevendo aqui, não é a última geração. Ele deveria ter falado, então, a glória que há de ser revelada à última geração. Mas aqui, ele usa o plural, o nós. Então, ele primariamente está falando
que aquela mensagem servia também para aquelas pessoas ali. Então a glória que há de ser revelada em nós não mostra nada no verso aqui, que é um estado de impecabilidade da última geração. Tá bom? E aqui fala que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então aqui, o cativeiro da corrupção, aqui fala da libertação do cativeiro do pecado. E mesmo uma pessoa que fosse perfeita ia se sentir presa nesse mundo aqui, porque apesar de não ter pecado nessa pessoa, ela ia se sentir presa, porque ela estaria rodeada de pecadores. Então, é uma libertação do cativeiro da corrupção, é algo na glorificação, quando Cristo voltar. Porque o verso 22 aqui, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Tá na continuidade, tá falando do mesmo verso aí. Estamos no mesmo assunto. E não somente, verso 23, ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante. Aqui fala de angústias. A última geração que existirá na Terra, ela não sofrerá mais angústia? Sofrerá. Então como é que está falando da última geração aqui? Vai sofrer angústia, vai estar no mundo de pecado. Vai continuar sofrendo angústias. Então aqui está falando libertação da angústia. A angústia só vai acabar quando o pecado for destruído. Quando o pecado for destruído, quando o pecado vai ser destruído completamente? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Na realidade, vai ter a primeira vinda de Cristo, nós seremos glorificados, transformados no abrir e fechar de olhos da ressurreição. E depois vai ter a outra vinda, depois dos 1000 anos, onde os ímpios vão ressuscitar por pouco tempo e serão destruídos pelo fogo eterno. Então o que a gente vê sobre angústias, a gente vê aqui sobre a redenção do nosso corpo. A última geração terá a redenção do corpo? Nem as pessoas que defendem essa teologia vão concordar com isso. Porque eles mesmos não acreditam que o corpo vai ser redimido. Eles acreditam que o corpo vai ser redimido na segunda vinda de Cristo. Na ressurreição, no abrir e fechar de olhos. Então claramente nós vemos aqui nesse verso que está se referindo à glorificação. Não tem nada que me permita observar que aqui se refere a um estado de impecabilidade, o estado sem nenhum tiquinho de pecado da última geração. Agora, apesar das diferenças teológicas que pode acontecer, eu quero falar sobre para você de ser humano para ser humano agora. Vamos nos despojar de qualquer diferença que nós podemos ter. Você acreditando que a última geração alcançará um estado de impecabilidade absoluta, sem nenhum tiquinho de pecado. Como é que você vive com isso? A gente não sabe exatamente quando vai ser a última geração, certo? A gente imagina que pode ser a nossa, mas a gente não tem total certeza. Essa teologia da última geração, ela vem de gerações atrás que também imaginaram que a última geração era delas. Agora você vai pensar o seguinte, isso é natural do ser humano, a última geração vai ser impecável. Eu estou na última geração ou não? Aí você vai ficar naquela dúvida. Nossa, então a gente precisa ser perfeito, a gente precisa não ter pecado nenhum, não sei o que lá, porque eu não sei quando a porta da graça vai se fechar, não preciso ter pecado nenhum. Isso é natural, você ter um foco excessivo no seu desempenho e se esquecer de Cristo. Porque você vai ficar preocupado. Você vai olhar para dentro de si e vai falar, nossa, tô cheio de pecado. E a gente sabe que a transformação não é de uma hora para outra, mas você vai ver, a última geração tá aí. Tá perto, pode ser que tá perto. E eu tô aqui, cheio de pecado. E aí você vai viver, ou você vai desanimar da sua fé, porque você vai falar, isso não é para mim, nossa, é uma perfeição muito grande. Não dá para mim. Ou você vai desanimar da fé, ou você vai ficar nessa tortura aí de tentar alcançar esse padrão e é natural, mesmo que você possa discordar, é natural você se esquecer da graça de Cristo. Porque você vai viver naquele estado de... E Deus nos chama a uma espiritualidade
de tortura, que você fique torturado, que aí você vai automaticamente para o legalismo, você vai ver os seus erros, vai ver a lei de Deus, vai ver que está pecando e você vai ter um esforço humano ali no desespero para tentar mudar aquilo. Então, isso é realmente algo que é inconcebível pela palavra de Deus. A gente tem outras coisas que vamos analisar, esse é só apenas um verso que eles utilizam e mal utilizado. Esse verso não prova nada para a teologia da última geração. Tá bom? Até porque a nossa natureza pecaminosa ela só vai ser eliminada quando Cristo voltar. E enquanto tivermos a natureza pecaminosa no nosso coração, nós estaremos na condição de pecadores. Né? Falando sobre Romanos 7, o apóstolo Paulo falando sobre a natureza pecaminosa, entende? Então, o estado de impecabilidade absoluta, sem nenhum tiquinho de pecado na última geração. Nós já vemos aqui por um verso que não é bem assim, um verso que eles usam para provar isso já não se aplica, já é uma aplicação errada, tá bom? Então vamos continuar fazendo alguns vídeos na medida que pudermos. Inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante você deixar o seu like para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Tem muitas pessoas que acreditam sinceramente nisso e vivem uma vida de tortura, e não é isso que Deus quer. Não quer uma vida de desleixo, que a teologia da libertação prega, mas também não quer uma vida de tortura, que a teologia da última geração prega também. Tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e até mais.